Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Boa tarde a todos, a todas. Vamos dar início ao nosso programa Filosofia Sem Fronteiras. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Gustavo Maia. O professor Gustavo Maia é professor titular do Departamento de Botânica do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, né? Ele trabalha com várias coisas, sistemas complexos, fisiologia vegetal. Eu vou deixar que ele se apresente melhor. E o professor Gustavo também, ele é um amante da ciência e vai compartilhar para nós hoje um pouco sobre ciência e também que está muito em moda, né? O que é pseudociência, né? Então, para falar de pseudociência, o professor Gustavo vai dar dentro da experiência dele a questão sobre o que é ciência, para a gente entender um pouco. Professor Gustavo, contigo. Bom, William, obrigado primeiro pelo convite, né? Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias, né, que eu acho que tem afligido bastante a nossa sociedade nos tempos atuais, mas ao mesmo tempo eu acho interessante a gente ter uma perspectiva histórica, né, desse tema da pseudociência, né? E como o William me apresentou rapidamente, acho que é interessante assim também, assim, por que eu estou aqui, né? Por que um biólogo, assim, a princípio com uma formação básica, tá particularmente interessado em discutir esse tema com vocês, né? Porque justamente por eu ser biólogo, né, eu acho que a biologia é uma das áreas que tem sido mais atacadas, né, pelo que a gente chama de pseudociência hoje, né? E eu, particularmente, sempre me interessei muito pelos fundamentos filosóficos, né, epistemológicos da biologia, né? E boa parte da minha formação também eu atribuo aos meus 20 anos, né, de trabalho no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, né, em que eu atuei lá no grupo de auto-organização e informação. Né? De maneira que eu sempre tenho desenvolvido a minha pesquisa, a minha ciência, de uma forma bastante interdisciplinar, né? Eu tenho uma interlocução muito grande, né? Não só na área de filosofia, mas das ciências cognitivas, né? Da matemática, da computação, da lógica, né? De maneira que talvez eu tenha uma perspectiva relativamente ampla, né? Sobre esse problema da pseudociência, né? Eu digo problema porque a gente precisa primeiro definir, né, os contornos, né, do que a gente chama de pseudociência. Né? E esses contornos, né, eles não me parecem assim muito claros. Né? Por que eles não me parecem muito claros? Né? Primeiro, para a gente definir algo que é uma pseudociência, a gente precisa definir algo que é uma ciência. Né? Quer dizer, como é que você vai atribuir algo que é pseudo, né, de um objeto que você não tem bem definidos os contornos, né? E isso é parte do problema. Isso é parte do problema. Por que eu digo parte do problema? Porque existem várias ciências, na verdade, né? E ainda para piorar a situação que eu vejo, que a humanidade ela criou várias formas de se conhecer o mundo. A ciência é uma das formas de se conhecer o mundo. Né? Então, a gente também não pode negar, né, os conhecimentos da própria filosofia. A filosofia tem uma estrutura diferente, né, do conhecer o universo em relação à ciência, que a gente chama de ciência genericamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também tem o conhecimento religioso, tem os conhecimentos tradicionais, enfim. Né? Quer dizer, nós, enquanto espécie, né, a gente evoluiu uma série de formas de tentar responder questões básicas, né, sobre a nossa própria existência, onde a gente está, de onde a gente veio, que mundo que a gente vive, como interagir com esse mundo. Né? Então, a ciência é uma das formas de se conhecer esse mundo. A ciência tem uma diferença grande entre as demais formas, né? Assim, pelo menos na minha concepção, de que a ciência lida essencialmente com fatos. Né? Com fatos, quer dizer, a ciência, ela de uma forma geral, né, embora ela construa modelos abstratos, né, a ciência, de uma forma geral, ela diz respeito a fenômenos que têm uma materialidade física, né? Sejam fenômenos
de relações, vão desde relações interpessoais a relações, por exemplo, entre moléculas dentro de uma célula, mas, de certa forma, existe ali, aparentemente, um objeto a qual nós, cientistas, nos referimos, né? E isso torna a ciência, portanto, como eu afirmei anteriormente, bastante complexa e diversa, né? Porque os critérios que a gente adota, por exemplo, para ciências duras, né, que a gente chama de ciências duras, que é o meu caso, né, biologia, física, química e matemática, não são exatamente os mesmos critérios, né, que as ciências humanas adotam, né? Então, me parece isso não deixa de ser assim uma reflexão, né, de que talvez o ponto comum que una todas as ciências seria ter como objeto de estudo, objeto de questionamento, de reflexão, de análise, né, fenômenos, né, que possuem uma existência no plano físico, de uma forma geral. Isso inclui, como eu disse anteriormente, relações interpessoais, por exemplo. Quer dizer, são entidades físicas, humanas, né, que interagem entre as outras, em umas com as outras, assim como entidades químicas têm interações químicas com outras entidades químicas. Então, eu acho que a primeira questão é a gente tentar, portanto, delimitar a ciência, né, dentro de algo que diz respeito a fenômenos, né, fenômenos com uma certa materialidade. Bom, o que a ciência faz, né, para conhecer esses fenômenos? Né? A ciência ela faz inicialmente perguntas. Né? Essas perguntas, né, elas têm que ser motivadas, né, de duas uma, ou por novas observações sobre dados fenômenos, ou sobre questões em aberto, né, a partir de teorias enfim, conhecimentos anteriores. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? O segundo passo, que é absolutamente fundamental para a ciência de uma forma geral, é estabelecer algumas hipóteses. Né? E aí é que vem, talvez, um grande critério de demarcação científica, né? Que essas hipóteses, né, que são eventualmente as respostas antecipadas ao problema que a gente levanta, essas hipóteses elas devem ser testáveis. Né? Quer dizer, mais do que serem testáveis, elas devem ser passíveis de serem falseadas. Né? Isso é um dos critérios importantes, né? O chamado critério de falsificabilidade, determinado pelo Karl Popper. Né? Então, então, a ciência não só lida como fenômenos, né, que tem uma concretude, que tem uma existência física, material, mas as pressuposições, os pressupostos e as hipóteses, elas devem ter, elas têm que atender esse critério de serem falseadas. Né? Se a gente adotar, né, esse critério de falseabilidade, né, das hipóteses, ou seja, as hipóteses elas têm que ser testáveis, talvez não necessariamente no momento em que elas são feitas, mas elas têm que ter a possibilidade de serem testáveis em algum momento, né? Então, aí a gente já cria uma divisão importante entre ciência e não ciência, né? Que você atribuir hipóteses que sejam testáveis, né? Sejam experimentalmente testáveis, que sejam passíveis de uma modelagem matemática, modelagem puramente conceitual, né? Então, aí entra muito a questão da lógica, né? E da própria filosofia ontológica, né? Quer dizer, você refletir sobre objetos concretos. Né? Então, num primeiro momento, a gente poderia generalizar e dizer o seguinte: o que é a pseudociência? A pseudociência, né, é uma estrutura de conhecimento que, aparentemente, ela pode se utilizar do método científico, ou seja, determinar um determinado problema, pressupor certas hipóteses, e as hipóteses, aí sim, não serem hipóteses efetivamente falseáveis. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Né? O que a gente chama de pseudociência? Um exemplo concreto, assim, muito relacionado à minha área. A ideia do criacionismo, né? Ou a própria ideia do design inteligente, que é uma vertente, digamos assim, cientificista, né? O pessoal costuma dizer, do próprio criacionismo, é que você atribuir, né, a origem de um fenômeno, né, no caso, fenômenos biológicos, a criação de uma entidade, né, metafísica, né? Quer dizer, uma atividade, uma entidade divina, né, que exerce uma influência sobre a criação de formas biológicas. Bom, por que eu digo que isso é pseudociência? Primeiro, a hipótese,
né, da existência de uma entidade metafísica, né, sobrenatural, divina, ou seja lá o que for, ela não é testável. Quer dizer, a ciência não tem como testar, né, uma hipótese cujo o objeto não tem materialidade, não pode ser medido, não pode ser modelado. Né? Então esse é uma primeira questão. Né? Mas uma outra questão que eu acho fundamental, né, é fazer a seguinte pergunta. Né? Como eu falei inicialmente, né, a humanidade criou várias formas de se conhecer o mundo, a ciência é uma delas. Né? A quem eu atribuiria, né, a marca de pseudociência? Aquelas formas de conhecimento que não científicas, né, que se dizem científicas. Né? Por que eu quero dizer isso? Assim? Porque, por exemplo, eu tenho visto, né, especialmente nas mídias, né, o uso do termo pseudociência para várias questões, por exemplo, que vão desde do xamanismo até a homeopatia e coisas assim. Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Será que o xamã, né, ou o xamanismo, ele se diz científico? Essa é uma grande questão. Né? Por que eu vejo assim, se a prática do xamanismo, ou os xamãs efetivamente indígenas, eles não atribuem o que eles fazem à ciência, né, então eles não fazem pseudociência, eles simplesmente estruturam uma outra forma de conhecer e falar sobre o mundo. Né? Então, assim, você atribuir algo que é pseudociência para algo que não se atribua ao mesmo tempo a ideia de ser científico não faz o menor sentido. Né? Isso aí me parece também haver um preconceito. Então, a gente tem que, de certa forma, separar o joio do trigo. Né? Eu não sei se eu me fiz claro nessa questão, William. Não, muito interessante, Gustavo, essa divisão, né? Eu, eu acredito que com a pandemia a gente trouxe elementos de reflexões que já se tinha no debate da comunidade científica, mas se faz necessário, né? Nós temos, por exemplo, o problema do analfabetismo funcional, e agora nós temos o analfabetismo científico, né? Isso traz para nós muita preocupação, né? Então, como é que você, como professor, pesquisador, um cientista, a gente poderia minimizar esse impacto em nossa sociedade, Gustavo? Olha, William, essa tua questão, na verdade, ela é fundamental, né? Especialmente nos tempos de hoje. Porque é o seguinte, esse fenômeno da pseudociência, ele não é novo, certo? Desde que a ciência é ciência, quer dizer, e aí eu estou me referindo à ciência moderna, da revolução científica pós-copernicana, Galileu, né? A construção do modelo científico mecanicista reducionista com Newton, com Descartes, estou me referindo a essa, desde esse tempo, sempre houve, né, a pseudociência, ou seja, sempre houve, né, outras especulações acerca, né, de objetos naturais, mas se pressupondo, né, uma origem metafísica. Né? Então, por exemplo, a biologia sempre foi alvo de pseudociência e as tecnologias derivadas da biologia, como a saúde, sempre foi alvo, né, de pseudociência, como o charlatanismo e coisas desse gênero. Né? Então, isso não é um fenômeno novo. O que eu acho que está acontecendo é que, como a gente está muito mais conectado, né, pelas mídias sociais, né, então talvez o que tem acontecido é que você tem mais espaço para ver essas questões, quer dizer, você tem mais espaço para a pseudociência se manifestar, né, e a pseudociência ganha espaço e eventualmente adeptos exatamente pelo fato de nós, particularmente no Brasil, temos uma formação científica muito ruim, né, no nível básico. No nível básico, né? Então, a gente costuma criticar muito a educação brasileira, e de fato, ela tem que ser muito criticada, né? A gente não precisa entrar em detalhes aqui, isso é notório, né? Mas eu, particularmente, me preocupo muito com talvez uma ausência de educação científica. Né? Quer dizer, a gente tem uma educação matemática ruim, a gente tem uma educação da própria língua portuguesa ruim, deficitária, de outras áreas, mas a nossa educação científica é muito deficitária. Por quê? Por que eu digo isso? Porque os princípios da ciência, né, que é essencialmente a forma de você construir o conhecimento científico, elas sequer são discutidas durante, né, toda a nossa vida
de educação, de formação de educação, desde o ensino básico até a própria universidade, que é uma coisa fantástica. Quer dizer, eu vejo que, embora você possa ter um ensino de biologia, o ensino disso, é algo muito conteudista. A essência da ciência, que é a essência do questionamento, da formulação de hipóteses, quer dizer, um método científico propriamente dito, né? Ele passa assim de uma forma assim muito sutil, muito suave, né, durante toda a formação. Então as pessoas não pensam cientificamente, né? Quer dizer, o sujeito ir para a escola, ver lá sobre biologia, sobre química, física, sobre ciências isso, ciências aquilo, não torna ele capaz de pensar cientificamente, né? Então a gente precisa, de fato, avançar muito, né? No ensino de ciências, mas não no ensino conteudista, como a gente vê, mas o ensino que permita, que percole a maneira de nós conhecermos o mundo através do método científico, né? Que na minha opinião, respeitando obviamente todas as outras formas de conhecer o mundo, é a maneira que a humanidade inventou mais racional, né? mais efetiva e mais eficiente de você efetivamente lidar com o seu mundo. Né? E isso me preocupa muito, por quê? Porque assim, eu como professor universitário, né, eu trabalho com alunos de iniciação científica, desde o primeiro até o final, né, eles têm um déficit enorme, né, do processo de construir conhecimento científico. Né? Podem saber muito sobre uma área, sobre outra, etc., mas quando você pergunta, até para um aluno de mestrado, doutorado, até para um pós-doutorado, assim, você faz a seguinte pergunta: qual é a hipótese que você gostaria de testar e de desenvolver ao longo do seu mestrado, seu doutorado, do seu pós-doutorado? Essa pergunta raramente vem com uma resposta razoável. Raramente. Por quê? Porque a essência da ciência, que é a produção de hipóteses, ela não é, na minha opinião, efetivamente parte da nossa educação. Né? E o pior não é isso. O pior que eu vejo até nas instituições acadêmicas e instituições de fomento, né, uma versão que eu chamo assim, uma versão light da construção de hipóteses, né, que é essencialmente uma previsão de resultado. Né? Então você pergunta para o sujeito: qual que é a sua hipótese? Olha, a minha hipótese é que o meu experimento vai dar tal resultado. A minha hipótese é que, segundo a teoria tal, né, o meu estudo vai corroborar tal conhecimento. Quer dizer, isso não é hipótese, isso assim é previsão de resultado. Uma hipótese, ela exige que você, a partir de um problema dado, você tente especular quais são os processos, os mecanismos causais, né, daquele problema levantado. Não é simplesmente uma previsão de resultado. Né? Então, me preocupa muito, né, quando dentro da universidade, as agências de fomento, né, nos formulários até de proposição de projetos, você não tem um item para hipótese. Você tem lá objetivo, resultado, etc., mas não tem hipótese. A essência do que é a ciência, né, ela simplesmente, ela me parece que está fora, né, da educação científica, né? E que é uma coisa assim muito preocupante. Então, eu não fico surpreso, né? Nem um pouco, na verdade, de ouvir a facilidade, né, do que como essas ideias pseudocientíficas, né, têm se alastrado, né? Teorias como do design inteligente, o criacionismo, esse terraplanismo, assim, eu acho que não é nem pseudociência isso, né? Porque pseudociência, né, na minha opinião, uma pseudociência mais estruturada, digamos assim, né, se a gente pode falar isso, é pelo menos uma pseudociência que diz algo sobre um gap na ciência formal. Né? Quer dizer, então, a ciência não trata de verdades. Né? Isso é uma coisa importante, que também a gente não ensina isso na nossa carreira. A ciência não é construção de verdade, ciência é construção de conhecimento. Conhecimentos, eles têm subjetividade, eles têm muita incerteza. Né? Então, o que acontece? Então, é absolutamente normal e fundamental para a própria evolução da ciência que se tenham várias questões sem ser respondidas. Né? Então, o que acontece? Quando você tem questões sem ser respondidas, isso, obviamente, abre espaço para perguntas alternativas, elaborações alternativas, que eventualmente não seguem esses critérios
de demarcação científica que eu falei. Aí, isso cria um espaço em si para a pseudociência, mas aí você até entende, né? Quer dizer, até um tempo atrás, né, nós biólogos, por exemplo, a gente não tinha muita ideia, né, de quais eram os princípios, né, da origem da vida, por exemplo. Né? Então, obviamente, você abre um buraco enorme para as ideias criacionistas, etc, etc. Só que é o seguinte, né, o que aconteceu? Né? Já recentemente, a gente tem teorias muito bem estabelecidas, né, que definem critérios científicos para a origem da vida. A gente não tem mais a necessidade nenhuma de criar ideias alternativas. Né? É, é, por exemplo, o terraplanismo, por que eu digo que nem pseudociência é? Porque, assim, a quantidade de evidências, de teorias sobre o formato da Terra é tão avassalador, né, que qualquer coisa contrária a isso sequer merece, né, o título de pseudociência. Tá certo? Então, também a gente tem que fazer essa separação. Mas eu acho que a base de tudo, né, de todos esses problemas, até de definir o que é a própria pseudociência, né, porque hoje tudo fica polarizado, né, dá a impressão que quem é cientista de esquerda, quem é pseudocientista de direita, né, nesse mundo que a gente vive hoje, né, nem isso, né, nem isso é bem discutido, nem dentro da academia, né, então tem muito preconceito, eu acho que de todos os lados, pela falta de formação, viu, William? Então, esse ponto que você colocou, para mim, ele é essencial, né, eu acho. Uma das coisas, Gustavo, que tu estava falando e que eu acho até interessante a gente falar um pouquinho mais, é sobre essa questão de teorias. Eu Uhum. percebo que até dentro dentro da alfabetização científica, qualquer coisa vira teoria, né? Tipo, qualquer ideia é uma teoria e eu percebo também que muitas coisas são colocadas como, não é uma pseudociência, é uma ciência natural. Eu percebi muito isso e eu fiquei assim meio que em choque assim com o uso, né, de conceitos que não têm fundamentos pelo que a pessoa expressa, né? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho o que é realmente uma teoria, né? Que as pessoas estão usando hoje aí teoria para tudo quanto é lado e não é teoria nada. Natália, a sua pergunta é excelente, viu? É muito engraçado isso, assim, porque assim, no senso comum, né, teoria é tudo aquilo que não tem uma aplicação, né, assim, que não tem uma correspondência física, material. Então, assim, uma ideia, uma abstração qualquer, né, uma ideia qualquer abstrata, ganha o nome de teoria. Obviamente que na ciência a teoria não é isso, né? A teoria, na verdade, né, ela é um conjunto de premissas, um conjunto de hipóteses testáveis que criam um corpo de conhecimento que tem suporte empírico, que tem evidências empíricas, né? Então, assim, para você chamar algo de teoria, né, essa teoria ela nasce de uma hipótese, né? Essa hipótese, essencialmente, ela é uma pergunta. Quer dizer, ela é uma resposta antecipada, sem materialidade, a uma questão levantada. Né? Então, isso é uma hipótese. Né? Então, assim, eu vejo um fenômeno, eu não sei exatamente por que aquele fenômeno existe, quais são as causas daquele fenômeno, né? Aí eu lanço hipóteses, quer dizer, eu baseado naquilo que se sabe até o momento sobre aquele fenômeno, a gente especula sobre isso. Então, isso é uma hipótese. Para a gente transformar uma hipótese em uma teoria científica, né, a gente tem que ter um corpo de evidências. O que é um corpo de evidências? A gente efetivamente, né, tem que construir, né, seja através de experimentação, enfim, a gente tem que coletar dados, né, ou seja, coisas que correspondam ao problema, né, e que eventualmente vão comprovar, né, se a nossa hipótese, a nossa ideia inicial para explicar um fenômeno, ela tem alguma lógica, ela segue alguma lógica, quer dizer, ela é alicerçada em evidências empíricas, né? Então, o que usa-se teoria, o termo teoria, assim, especialmente fora da academia, eu te digo assim que infelizmente dentro também, na verdade assim, é tudo aquilo que é abstrato, né? Mas não, tá longe disso, né? Então, eu até fico arrepiado, sabe, quando vem falar de teoria disso, teoria daquilo, porque na verdade, quando muito, as pessoas estão se referindo a alguma hipótese, quando muito, né? Porque a hipótese obviamente ela tem que ser construída, né, em cima também de evidências anteriores,
né? Mas que você chega numa questão que você não sabe responder ainda. Aí você cria uma hipótese, uma especulação sobre. Só que essa hipótese ela tem que ser testável na ciência. Quer dizer, você tem que ir para o mundo, né? Olhar para o mundo, né? E coletar evidências para verificar se aquela tua ideia sobre um problema ela tem alguma relação com o que existe de concreto, né? E aí, a partir do momento que você coleta muitas evidências, você cria um modelo explicativo. E esse modelo explicativo ele pode ser alçado a uma teoria. Então, uma teoria, né, é um conjunto de premissas que explica, né, determinada classe de fenômenos, né? Então, é por isso que, mesmo na biologia, viu, Natália, que eu posso falar um pouco mais, nós temos pouquíssimas teorias. Nós temos pouquíssimas teorias. Né? Existe até pessoas, né, e, em certo sentido eu também, que você até critica a teoria da evolução como sendo uma teoria. Né? Dependendo do quanto você exige, né, de uma teoria, né, a teoria, a própria ideia da evolução é uma hipótese, que tem muitas evidências, mas que talvez ainda não seja capaz de ser generalizada. Né? Então, isso é uma questão fundamental, viu, Natália? Fundamental, a gente separar a teoria científica de especulação abstrata, sem fundamentação no mundo, né, no mundo real. Né? Eu até percebo que quando você fala sobre que é necessário, né, uma evidência concreta, dentro desse mercado hoje em dia que está existindo, né, que cientificamente, muito entre aspas, eles usam muitas coisas que acontecem, eu acho que até quando tu estava falando sobre o xamanismo, questões tipo óleos ou coisas do tipo, eles usam alguma coisa que aconteceu com a pessoa para dizer que aquilo é uma evidência concreta e aquilo é uma ciência. E aí, como que tu vê isso, essa evidência concreta, né? Que as pessoas entendem que é aquilo que viu ali, ai, aconteceu, é uma evidência. Não é bem assim, né? Por aí. Não, então, Natália, isso aí também é uma questão muito legal, assim, né? Porque o que é uma evidência científica, né? Uma evidência científica, digamos assim, é alguma manifestação concreta, né, que está relacionada com uma hipótese que você faz anteriormente. Né? Então, por exemplo, será que homeopatia funciona? Né? Como é que você cria evidência sobre isso? Né? Você tem que criar um experimento, né, em que você consiga medir o efeito, por exemplo, de homeopatia. Né? E o fato de você conseguir uma correlação aqui, outra correlação ali, por exemplo, eu estou falando isso porque assim, eu já usei muita homeopatia, inclusive para os meus filhos. Né? Quer dizer, você consegue até dizer assim, olha, quando eu usei esse medicamento aqui, eu fiquei melhor, o fulano melhorou, etc. Né? Isso não é suficiente, né, para você cientificamente comprovar algo. Você precisa ter experimentos muito bem controlados, você precisa ter repetibilidade, você precisa ter teorias que suportem a explicação dos resultados que você obteve. Né? Então, a gente vive num mundo assim em que, justamente pelo ensino de ciências, né, como a gente comentou anteriormente, ser tão frágil, né, as pessoas acham que qualquer evidência pessoal ou do vizinho serve de comprovação científica, de forma nenhuma. Como eu falei para vocês, olha, talvez uma das teorias mais fundamentais da biologia, que é a teoria da evolução, né, existe muito questionamento ainda sobre os seus princípios, né, se de fato é uma teoria ou se é uma boa hipótese ainda. Né? Então assim, eu acho que tudo isso, Natália, é fruto, né, na verdade, assim, na minha opinião, eu não gosto de generalizar, mas assim, eu, sinceramente, assim, eu tenho mais de 30 anos, né, dentro da universidade, então, assim, em várias universidades, e assim, eu posso falar para você, né, a nossa educação científica, dentro e fora da universidade, educação científica, é ruim, é ruim. Assim, eu costumo falar, né, talvez eu precise fazer essa diferenciação, assim, nós costumamos formar muito bons pesquisadores, inclusive nas nossas universidades. O que é o pesquisador? O pesquisador é aquele sujeito que faz investigações no mundo concreto, né, tentando, eventualmente, descobrir alguma coisa, responder alguma questão. Né? Então,
Mas isso não significa que o sujeito é um cientista, que ele domine, né, os princípios teóricos, filosóficos e epistemológicos da ciência. Então, eu acho assim que a nossa formação científica, dentro da própria universidade, ela deixa a desejar. Então, você imagina, então, fora da universidade. Fora da universidade. Então, o que a gente tem é muita pseudociência, na verdade, né? Quer dizer, algo revestido de ciência. Né? Então, esse é um problema muito sério, viu, que tem afligido acho que a nossa sociedade como um todo, não só no Brasil, né, mas, enfim, no mundo de uma forma geral. Né? E eu acho que isso tudo, na verdade, no fundo, tem a ver assim, com a nossa educação científica, que ela é muito pobre. Né? Assim, os fundamentos da educação científica, os fundamentos filosóficos, né, epistemológicos da educação científica nossa são muito pobres. Embora você possa ter lá no seu curso, você tenha feito lá uma disciplina, sei lá, de metodologia da pesquisa, na minha opinião, é mais um conjunto de práticas, né, de fazer algo do que de pensar sobre algo, né. Então, eu acho que o nosso grande problema, assim, na verdade, né, é a educação básica, a pseudociência, né, quando ela estabelece algumas falsas práticas dentro da saúde, ela pode ser, inclusive, mortal. Né? Então, assim, isso seria o nível máximo, né, de dano que uma pseudociência pode causar. Mas, assim, na minha opinião, o fato, né, de você ter uma sociedade em que a pseudociência ela se espalha, isso por si só já é extremamente danoso. Porque quando a gente tem uma sociedade, né, e que a pseudociência ela ganha mais adeptos na sua sociedade do que a própria ciência, digamos assim, ela se espalha muito mais rapidamente, e pode ser impressão minha, mas eu sinceramente, eu tô com essa impressão. Pode ser uma impressão falsa, porque obviamente eu não tenho dados para fazer isso, é só uma sensação. Né? Caso contrário, seria uma pseudociência eu afirmar qualquer coisa diferente disso. Mas eu tenho essa preocupação, sabe, que ela causa dano, ponto final. Esses danos, eles podem ter, sim, diferentes níveis, né? Mas eu não diria que há uma pseudociência, digamos assim, inócua. Não. Porque, no mínimo, ela causa um dano intelectual. No mínimo, né, ela aliena as pessoas, né, da possibilidade, né, de conhecer de uma forma mais concreta o mundo. Né? Então, isso é muito preocupante. Né? E outra coisa que me preocupa também são os excessos também, sabe? É quando, por exemplo, a ciência, né? Porque a gente está falando de pseudociência, mas assim, eu vejo também nesse embate, né, meio polarizado, né, especialmente no Brasil, que também o contrário acontece um pouco, sabe? Quer dizer, a ciência avançar em áreas do conhecimento que não dizem respeito à ciência. Então, por exemplo, eu acho que a ciência, ela não tem que falar nada sobre a religião dos outros, sobre a existência de espiritualidade, nada. A ciência não trata de nada disso. A ciência não trata de cultura, a ciência não trata necessariamente, quer dizer, ela pode eventualmente tratar, mas ela não trata de hábitos, ela não trata das ideias pessoais das pessoas, ela não trata de crença. Né? Então, o objeto da ciência é o mundo, é conhecer o mundo. Né, elaborar teorias explicativas sobre o mundo baseado em fatos, baseado em evidências. Né? E aí, obviamente, as ciências humanas, as ciências biológicas, físicas, matemáticas, químicas, elas têm ali os seus métodos, né? Que por os objetos terem, digamos assim, uma fluidez distinta, você acaba tendo um corpo de conhecimento mais ou menos concreto. Né? Mas, enfim, a gente pode generalizar ciência como aquilo que diz respeito ao mundo, né? Ao mundo concreto. Né? Então, sabe, eu também fico preocupado, né, quando a gente vê cientistas, né, querendo, sei lá, querendo provar que Deus não existe, ou querendo, enfim, qualquer bobagem dessa. Né? Então, assim, uma coisa são as crenças, né, que fazem parte da cultura humana. Outra coisa são os conhecimentos científicos construídos baseados no método científico para a gente conhecer melhor o nosso mundo. Né? E, eventualmente, a partir desse conhecimento do mundo, atuar sobre ele. Né? E aí vem uma questão importante também, viu, que vocês não tocaram ainda, mas eu gostaria de tocar, que é a distinção entre ciência, por exemplo, e tecnologia. Certo? Então, por exemplo, o médico não é um cientista. Né? O médico é um prático.
É um prático que, dependendo da vertente que ele usa, ele é baseado em conhecimentos científicos, que vem da química, da física, da biologia, etc. Tá certo? Então, ao mesmo tempo, né, eu espero ser claro aqui, essas práticas médicas alternativas, como acupuntura, etc., etc., isso não tem nada a ver com ciência. Mas também não é pseudociência. Né? A não ser, né, que quem pratica essa medicina alternativa, né, use o discurso científico para se validar. Aí é um problema, porque assim, não existem evidências científicas sobre homeopatia, né, nessa ciência mais dura que a gente chama. Mas, ao mesmo tempo, a homeopatia como uma prática cultural, né, ela, na minha opinião, ela não tem problema nenhum. Ela não tem problema nenhum. Eu não chamo a homeopatia de pseudociência, a não ser, obviamente, né, que quem pratica homeopatia queira dizer algo sobre ciência, queira contrapor, né, fatos, evidências, teorias científicas enfim, com algum tipo de discurso que não seja científico, tá certo? Então, por exemplo, a medicina, né? O que é a medicina, por exemplo, né? A medicina é um conjunto de práticas, né, milenares, né, que dizem respeito à manutenção, à cura da saúde humana, certo? Então, assim, essa medicina científica, ela é uma das que existem. Né? Então, eu vejo também, muitas vezes, essa confusão, sabe? Um lado atacando o outro. Ah, mas isso aqui não é ciência, mas não é mesmo. Né? Não é mesmo, não é mesmo. Né? A medicina não é ciência. Não é ciência. A medicina pode ser baseada em conhecimentos científicos. A medicina pode, enfim, desenvolver o seu próprio corpo de conhecimento científico, além de ser baseada na química, na física, na biologia, psicologia, etc. Tá certo? Mas aí você dizer, né, que práticas alternativas são pseudociência, etc. Bom, se essas práticas alternativas se autoproclamam ciência, tudo bem. Aí tudo bem. Quer dizer, se elas não atendem o critério de cientificidade e se auto-intitulam ciência, aí está um problema. Porque daí você está realmente passando, você está cometendo um equívoco. Tá certo? Agora, na medida que essas práticas elas são distintas, né, e obviamente não geram muitos problemas, né, por que eu chamo de gerar problema? Gerar problema, assim, a medicina baseada em ciência, ela mata muita gente também. É uma ciência, né, quer dizer, a medicina médica, digamos, a ciência médica, na verdade, né, se é que a gente pode usar esse termo, ciência médica, ela não é uma ciência exata. Ela não é uma ciência, ela não trabalha com objetos de comportamento previsível. Então, assim, muita gente morre em função das terapias médicas mais avançadas, certo? Então, assim, a gente não pode também radicalizar o discurso, né, e criar um cientificismo que extrapola os limites da própria ciência e invade a cultura. Né? Então, é que eu falo, a gente está num mundo assim tão de antagonismo, de opostos, né, que eu vejo muito essas coisas se misturarem, sabe? A ciência ser atacada de fora, né, e ao mesmo tempo querer atacar quem não se diz cientista, etc. Né? Então, eu acho que é uma confusão muito grande, né? E a internet, obviamente, ela coloca tudo isso em evidência, mas isso tudo acontece pelo que eu já falei antes, que a nossa educação científica é muito ruim, né? Desde a pré-escola. Né? Eu acho que a ciência é uma forma do ser humano conhecer o mundo, uma das formas de conhecer o mundo. É a forma mais objetiva, é a forma que permite a gente criar teorias explicativas sobre o mundo, mas não é a única forma de conhecer o mundo. Né? Então, eu acho que tem que haver um respeito mútuo. Né? Que quem não atende os critérios de cientificidade não se dizer científico e, ao mesmo tempo, a ciência não se meter, né, em áreas que não lhe dizem respeito. Né? Esse Basicamente é ponto, isso. Gustavo, esse ponto eu acho muito interessante você compartilhar para a gente, né? Que a gente sempre recebe assim, ah, mas quem tem o critério de verdade para saber se é científico ou não científico, né? Na verdade, eu queria que você compartilhasse que existem critérios, né, para a gente denominar algo científico com não científico.
não é a pessoa que determina que é científico ou não, né. Há muito um argumento de autoridade. "Ah, mas quem Aham. é que diz que é científico?", né. Nós percebemos constantemente que nesse falso debate, né, porque não é um debate justo, né, porque um debate eu acho que ele tem que ser com os mesmos elementos, com os mesmos métodos, com as mesmas premissas, Uhum. porque quando você entra numa discussão, as pessoas têm que entender que o não científico não é uma questão de autoridade. A ciência tem autoridade para dizer que é não científico. Não, ela existe um conjunto de regras, de métodos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque constantemente surgem essas discussões, né? Ah, por que que então a ciência tem um critério da verdade? Vamos pensar assim. William, essa tua questão assim, é muito importante, assim, não só os critérios de demarcação, né, mas também pelo critério de verdade. Né? Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei, é sempre bom repetir. Ciência não lida com verdades. Não lida com verdades. A ciência não fala de verdades. A ciência trata de hipóteses e coleta evidências no mundo real, né, no mundo físico, para corroborar essas hipóteses. Né? Uma vez que essas hipóteses elas têm dados suficientes para explicar boa parte do que você prevê na sua teoria, aí ela ganha o status de teoria explicativa. Então, primeira coisa, assim, cientista não fala de verdades. Né? Isso é uma questão que eu digo absolutamente fundamental. Por quê? Por vários motivos. O primeiro desses motivos, né, é que os objetos científicos, né, os objetos que a ciência estuda, né, são objetos que existem muitos pontos que a gente chama de inobservável. Quer dizer, são fenômenos naturais que nós ainda sequer conhecemos. A gente percebe a manifestação deles. Né? Então, assim, por exemplo, né, uma coisa muito interessante, até um fenômeno físico, né, que todo mundo já ouviu falar, assim, a ideia da gravidade. Né? Foi descoberto recentemente, né, que a matéria, que a gente chama de matéria conhecida hoje, né, matéria condensada, ela não tem suficientemente tração para gerar as forças gravitacionais que a gente observa. Né? Foi lançada uma nova hipótese, já há algum tempo, né, tal da matéria escura. Por quê? Porque o fenômeno gravidade não é explicado totalmente pela matéria que a gente chama de matéria, aquela matéria que a gente vê e toca. Tá certo? Então, assim, a ciência não trata de verdades, né? Então, assim, aquele cientista que, ao mesmo tempo, ele quer se contrapor a um conhecimento popular, uma pseudociência, né, alegando que a ciência está... Esse sujeito é um sujeito que não teve uma boa formação científica, né? Então, assim, isso é muito importante falar. Ciência trata de hipóteses e trata de teorias. Uma teoria não é uma verdade, né? A teoria é uma hipótese que foi testada e corroborada, né, e que tem um limite. Né, e que tem um limite. Tá certo? Então, assim, esse limite é o limite do corpo de evidências que a gente coloca. Quando uma teoria ela é muito consolidada e existem poucas exceções a ela, essa teoria pode ganhar o status de lei. Né? Por exemplo, lei da gravidade. Né? Assim, eu, sinceramente, eu não aconselho ninguém, né, a tentar pular de uma altura maior assim que 2, 3 metros, que vai se machucar, não vai sair voando. Por quê? Porque existe uma lei que diz, né, que você vai cair. Né? Então, assim, é o tipo de coisa assim, que não é muito esperto você testar. Tá certo? Agora, assim, existem outras afirmações científicas, né, que elas são passíveis de teste ainda. Você não tem 100% de comprovação, né? Então isso é uma questão importante. Ciência não trata de verdades. Né? Você pode falar de verdade dentro do escopo da religião, você pode falar eventualmente até de verdade dentro de algum escopo filosófico, mas ciência não. Então, a ciência ela é baseada em fatos. Né? O que são os fatos? Fatos são aqueles, digamos assim, vamos chamar de fenômenos que a gente consegue medir de alguma forma, quer dizer, que a gente tem uma medida empírica para aquilo. Né? O que é um fenômeno? Isso é uma coisa importante para a gente entender os fundamentos da ciência, porque a ciência não é sequer baseada em algo muito concreto, a ciência é baseada em fenômeno. Então, quando a gente mede alguma coisa,
que a gente está fazendo? A gente está medindo a manifestação, né, de um objeto que supostamente tem uma realidade física, né, e a gente mede aquilo que a gente consegue captar daquele objeto. Né? Isso a gente chama de fenômeno. Então, o fenômeno, né, é o que interpõe algo que supostamente tem uma realidade física, né, daquilo que a gente efetivamente consegue medir. Então, o que a gente faz na ciência, né, é tentar, de alguma forma, mensurar essas manifestações desses supostos objetos que existem numa realidade. Tá certo? Então, perceba que a própria construção epistemológica, né, enfim, filosófica da ciência, ela é baseada em uma série de pressuposições. Quer dizer, então, a ciência ela não lida com objetos reais, ela lida com manifestações, fenômenos do objeto, e isso sim nós medimos. Né? Então, por exemplo, assim, a gente olha para o mundo, né, vocês, assim, se vocês olharem para a janela, olharem para onde vocês estiverem, vocês vão ver coisas. Né? Eu, por exemplo, aqui, eu estou na minha varanda, eu estou vendo aqui a Avenida Dom Joaquim, eu estou vendo lá o parque, eu estou vendo carros, estou vendo chuva. Bom, eu juro que isso existe. Mas, na verdade, nada disso que eu estou vendo, né, de fato, está lá fora. Isso tudo é uma imagem da minha mente. Isso é uma imagem da minha mente. Na verdade, assim, eu estou recebendo luz lá de fora, né, e o meu cérebro, baseado na minha rede neuronal, nos meus conhecimentos prévios, cria uma imagem. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nem aquilo que a gente vê, de fato, pode ter uma existência como a gente acha que tem. Porque é um modelo mental. Né? A visão é um modelo mental. Né? A gente acha que tem uma correspondência com o que ele enxerga no mundo, mas não tem necessariamente. Entende? Então, assim, ciência não trata de verdades. Ela não deve tratar de verdade. Ela não tem estofo para isso, porque a ciência trata da realidade. E a nossa interação com a realidade é uma interação mediada, né, pelos nossos sentidos e mediada pelos nossos equipamentos que aprimoram os nossos sentidos. Então, muito do que a gente chama de realidade, ela nos escapa, né, a nós cientistas. Então, o que nós construímos? Nós construímos modelos mentais baseados em dados que supostamente correspondem a fatos, né, a objetos reais. Então, a ciência ela trata disso, de fenômenos. Entendeu? Então, ao mesmo tempo você atribui verdade para a ciência, né, isso também, na minha opinião, é pseudociência. Certo? É pseudociência. Né? Então, e a melhor forma da gente estabelecer as melhores teorias possíveis é aplicando o método científico da melhor forma possível. Né? O que é o método científico? Né? O método científico é aquele conjunto. O nosso método científico, né, ele essencialmente é a maneira da gente conhecer o mundo. Né? Ele foi inicialmente proposto por René Descartes, né, que para mim é um dos grandes gênios, né, da humanidade inteira, que criou uma forma da gente investigar e construir conhecimento sobre o mundo. Como é que é essa proposta? Né? Então, primeira coisa, observe o mundo, né? Faça medições sobre o mundo. A partir disso, né, o que a gente faz? Né? A gente tenta construir um modelo de mundo a partir dessas medidas para que a gente possa fazer perguntas. Né? Elaborar perguntas, mas como é que é isso? Do que isso é feito? Como é que isso é formado? Etc. A gente faz perguntas. A partir dessas perguntas, a gente cria as nossas hipóteses. O que são as nossas hipóteses? Né? As nossas hipóteses são as respostas antecipadas às perguntas feitas baseadas naquilo que a gente sabe previamente. Isso é uma hipótese. Não é necessariamente eu acho que é, quer dizer, uma hipótese não é achismo também, tá certo? Uma boa hipótese científica, ela é baseada em fatos, em teorias já relativamente bem estabelecidas, tá certo? Aí, a gente, com uma hipótese nas mãos, o que a gente tem que fazer? Tem que verificar se essa hipótese é falsa ou não. Né? E aí vem um dos critérios importantes do Popper, que é o critério de falsificabilidade. Toda hipótese ela tem que ser falseável, ou seja, ela tem que, de alguma forma, ser posta à prova. Né? Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, por uma formação epistemológica inadequada, o cientista não tenta provar as hipóteses dele, de maneira nenhuma, pelo contrário. Né? O cientista ele tem que tentar demonstrar que aquela hipótese dele, quer dizer, aquilo que ele acha que pode acontecer baseado em teorias anteriores, é falso. É falso, critério de falsificabilidade. Por quê? Porque quando a gente vai tentar provar que alguma coisa é falsa, né? Veja assim, a gente naturalmente, assim, né? A gente se esforça muito mais. Né? Então, por exemplo, quando você está numa discussão ali, sei lá, com o seu namorado, com a sua namorada, enfim, com um colega,
né, e vocês têm opinião diversa, você faz de tudo para provar que o cara está errado e você está certo. Certo? Então, a ciência tem que ter esse mesmo nível de critério. Ela tem que empurrar as teorias para fora, né, tentar demonstrar que elas são falsas. Se esforçar para isso. Né? Porque se a gente tem uma ideia, né, e a gente quer demonstrar que a nossa ideia tem correspondência corroborada, né, o esforço mental, psicológico é muito menor. Então, assim, o ser humano gosta de contrariar. Né? Eu acho que isso não é uma afirmação filosófica, tá? Isso é só uma metáfora que eu estou fazendo aqui, mas enfim. Né? Então, o método científico, né, é um método importante para a gente conhecer o mundo. Agora, uma coisa que é importante também afirmar aqui, utilizar o método científico, fazer perguntas, elaborar hipóteses, testar as hipóteses, não é necessariamente algo definidor de que um conhecimento é científico. Tá? Isso também é importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso usar o método científico aqui para encontrar, sei lá, o meu celular que eu perdi em algum lugar. Eu posso fazer isso. Detectei um problema. Perdi meu celular. Né? Em vez de eu sair procurando aleatoriamente o meu celular, né, eu vou tentar, baseado em informações que eu tenho, criar algumas hipóteses. Olha, de todos os locais possíveis que eu perdi meu celular, eles podem estar no A, no B ou no C. Por quê? Porque eu não fui para outros lugares nesse tempo que eu detectei. E aí, o que eu faço? Sistematicamente, eu vou eliminando as hipóteses. Vou para o A, não achei. Vou para o B, não achei. Vou para o C, achei. Tá certo? Então, assim, eu tinha um problema, formulei uma hipótese, testei minha hipótese e corroborei minha hipótese. Isso não é fazer ciência. Né? Isso é aplicar o método. Né? Então, isso também confunde muitas coisas. Né? O fato de você usar o método para resolver, o método científico, né, para resolver algum problema, não significa que aquele conhecimento que você gerou, aquela informação nova que você produziu, seja científica, pelo simples fato de usar o método. Né? Então, isso aí é um equívoco também que eu vejo muitas vezes na formação nossa, né, quanto acadêmicos. Né? Então, esse é um gap muito grande que eu acho. Eu não sei se eu respondi, William. Não, respondeu, Perdi Gustavo. um Não, pouco não, não, aqui. hipótese alguma. O Gustavo, assim, para a gente estar chegando para o final, né, eu acho que você vai poder fazer umas considerações finais, algum fechamento aí, da forma que você quiser, bem livre. Eu só queria reforçar um pouco que você chegou a tocar. Eu gostaria que você comentasse sobre, um pouco mais detalhado, né, sobre a diferença de ciência e tecnologia e fizesse assim um fechamento geral para nós assim, né? O que nós como comunidade a gente pode melhorar esse índice de letramento científico, né? Que no Brasil é baixíssimo e no mundo também, em várias regiões é baixo. Quais são, na sua perspectiva, né? Quais seriam os caminhos para que a gente possa superar essa grande barreira, né? Essa ausência de educação científica, né? E uma das coisas que eu gostaria que você comentasse também a respeito, que é em algum dos programas que teve, eu não me recordo qual agora, se foi Quem Faz Ciência no Brasil, que a gente citou a respeito da linguagem científica, que a linguagem científica acaba afastando até a gente que não tem, né, esse estudo científico, afasta as pessoas desse conhecimento. Aí um pouquinho a respeito do que você acha sobre isso. Oi, Natália, William, obrigado. Acho que são perguntas realmente muito importantes, assim, né? E que fazem parte, de uma forma geral, da própria educação científica, né? Porque, por exemplo, né, ciência e tecnologia, obviamente que elas estão relacionadas, né? Só que, assim, fica, por exemplo, pensem no seguinte, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia. Se ciência e tecnologia fosse a mesma coisa, né, você não teria dois termos distintos para denominar alguma coisa, tá certo? Então, assim, qual é a diferença entre ciência e tecnologia? Tecnologia, essencialmente, né, ela desenvolve processos, ela desenvolve produtos, ela desenvolve coisas que eventualmente vão solucionar problemas práticos. A boa tecnologia, né, a tecnologia que a gente chama, provavelmente vocês estão se referindo, é aquela tecnologia baseada no conhecimento científico. Né? Então, o conhecimento científico, a ciência de uma forma geral, né, a gente poderia até, eu não gosto muito dessas subdivisões, mas às vezes didaticamente funciona bem. Então, por exemplo, qual que é o grande objetivo da ciência? É conhecer o mundo.
é conhecer o mundo, é saber quem somos nós, para onde nós viemos, para onde nós vamos, onde a gente está. Isso é fazer ciência, né? É refletir sobre a nossa própria existência. E aí a ciência se confunde um pouco com a filosofia, né? E eu digo que ciência e filosofia estão muito próximas também, tanto quanto ciência e tecnologia. Por quê? Porque a maneira como a gente olha para o mundo, a maneira como a gente faz as perguntas, baseia-se na maneira como a gente enxerga o mundo filosoficamente, né? Então, filosofia, ela estabelece as bases para você fazer as questões científicas e construir as suas hipóteses. É absolutamente fundamental. Agora, a tecnologia é a ação da ciência no mundo, é a interferência da ciência no mundo, né? Então, entre a tecnologia e a ciência, né, a ciência que eu chamo assim, ciência pura, né, ciência formal, a gente tem o que a gente chama de ciência aplicada também, que faz essa transição, né, das grandes teorias sobre o universo, né, para o desenvolvimento de tecnologia do nosso dia a dia, né? Então, toda boa tecnologia, ela precisa de uma boa ciência. Então, uma coisa que me preocupa muito, né, que eu gosto de falar aqui, que é o seguinte: eu fico muito preocupado, né, com uma onda tecnológica que a gente está vivendo, né? Porque assim, que é justificável, né? Como a gente é um país subdesenvolvido, tem muita pobreza, etc. A gente tem que resolver. Esse é um problema, né? O problema da miséria das pessoas, o problema da saúde das pessoas, o problema da alimentação. Esse é um problema concreto que tem que ser solucionado. E quem vai solucionar isso, assim, a curto prazo é tecnologia, certo? Só que ao mesmo tempo, se a gente não investir em ciência pura, né, em uma ciência que faça a exploração do universo, a gente não vai conseguir resolver problema tecnológico, né? Então essas coisas têm que andar juntas, né? Então tecnologia, ela é o braço de você, é o braço da ciência que mexe no mundo. Não, ele é assim, para encerrar, assim, eu gostaria de dizer o seguinte, né, que não tem antagonismo nenhum, né, entre tecnologia, ciências puras, ciência aplicada, filosofia. Tudo faz parte do que eu chamo de ciclo virtuoso, né? Por quê? Porque a ciência, ela estabelece a maneira como a gente olha para o mundo. A maneira como a gente olha para o mundo, a nossa cosmovisão, né, possibilita nós fazermos determinados tipos de perguntas, né, acerca do mundo, né? E essas perguntas que a gente faz acerca do mundo é o que guia, né, o avanço da ciência. Então, a ciência é baseada, em outras palavras, né, numa cosmovisão, né? Então, filosofia e ciência andam juntas, né? E a partir do conhecimento do universo, a gente é capaz, né, de resolver problemas inclusive do dia a dia, problema da fome, problema da saúde, né? Que isso é feito pela tecnologia, né? Então, ciência, filosofia e tecnologia têm que andar juntos, né? Então, muitas vezes eu acho que tem uma dicotomia boba entre isso, né? E isso dentro da universidade, né? E você imagina, então, na interface universidade-sociedade, né? Existe um problema muito grande, a gente não consegue, né, às vezes nem quer, na verdade, traduzir, né, para a nossa sociedade, né, o que é a ciência, o que a gente faz, e isso cria um gap enorme e abre oportunidade para a pseudociência, né? Então, eu acho que a ciência, né, ela também precisa pensar muito, né, no que a gente chama de divulgação científica. A ciência precisa, né, interferir não só tecnologicamente na sociedade, que é o que ela faz atualmente de melhor, né, mas ela precisa ajudar, né, a contribuir para o conhecimento humano de uma forma geral, contribuir para ajudar as pessoas a pensar o seu mundo por vários vieses, né? Não só o viés religioso, o viés filosófico, que seja lá, a ciência é mais uma forma. Então, eu acho que esse distanciamento, né, da academia, da linguagem científica, da sociedade, né, é algo que atrapalha muito o nosso desenvolvimento quanto humanidade, né, e cria espaço para charlatões, né, para pseudociência. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Ter uma educação científica que vá desde a pré-escola, né, até de fato o ensino universitário, que a gente não tem, né? E aquela história, né? Abriu buraco, né? É oportunidade para oportunista, tá bom? Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero ter contribuído de alguma forma e eu estou à disposição, né? Quando quiserem manter mais um diálogo. Então, assim, tudo de bom para vocês, fiquem bem, né? Se cuidem, que a gente ainda está numa pandemia, isso é um conhecimento científico ainda,
né? Então, agradeço, William. Obrigado, Gustavo. Muito Rafael, obrigada, Gustavo. Natália. Obrigado Ô, por Ô, participar. Rafael e Rafa, eu gostaria de conversar com vocês depois, assim, finalizando. Tá. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música Ricardo Severo. Locução Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.